Olá, tudo bem? Está começando mais um De Bem com você. Esse programa, você já sabe, tem como principal objetivo passar dicas com foco na sua saúde e qualidade de vida. No programa de hoje, vamos aprender como manter o aparelho urinário saudável. Para isso, eu recebo o urologista Vanderlei Crestoni Fernandes, que é coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Municipal aqui de São José dos Campos. Tudo bem, doutor Vanderlei? Tudo bem, olá, os cumprimentos. Queria agradecer, Gisele, o pessoal da produção do programa. É um prazer estar aqui, eu espero poder ajudar. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar, o que compõe o aparelho urinário? Inclusive, a gente tem uma imagem aqui. Por favor, Matheus, coloca para a gente. Tá bom. O aparelho urinário ele pode ser dividido no trato superior, que seriam os rins, e os ureteres, que são caninhos que levam a urina filtrada do rim para a bexiga. Essa representação ela mostra o trato inferior, que seria a bexiga e a uretra, nesse caso, feminina. No homem, a gente vai ter também a próstata. Entendi. É o próximo slide, que é esse laranja aí, é a próstata. A uretra vai passar por dentro dela. Isso tem algumas implicações também no funcionamento e nas doenças do trato urinário. Entendi. A mesma coisa também, o trato urinário, a parte superior e inferior, né? Essa é a inferior. Isso. Doutor, e a gente escuta falar, muito obrigada, Matheus, pela imagem. Muitas vezes a gente escuta falar infecção de urina, como é comum, né? Mas é possível evitar a infecção de urina? Eu diria que é possível a gente diminuir a chance de ter uma infecção urinária. Existem alguns cuidados que a gente pode obter aí um resultado bom no tratamento. Quais são esses cuidados, doutor? O principal é a água. A primeira defesa do sistema urinário é a gente fazer xixi. Tá. Sempre que a gente faz xixi, a gente joga a bactéria que entrou na sua bexiga, você joga ela para fora, você lava o seu sistema urinário. Então você se manter bem hidratado e principalmente as mulheres têm o costume de segurar muito o xixi. Sim. Às vezes ficam um dia inteiro sem fazer xixi. Nossa. Trabalhando, concentrada no trabalho, nas coisas. E os hábitos de higiene normal que todo mundo conhece já, né? Sim. E quais são os principais sintomas da infecção urinária? A infecção urinária descomplicada, a cistite, aquela que pega aquele trato inferior que a gente viu, ela vai principalmente dar vontade de fazer xixi toda hora, e aí a pessoa faz pouquinho xixi cada vez que vai, dá uma ardência no canal da urina, na uretra, pode dar uma dor aqui na região do baixo ventre, um mal-estar, e quando ela vai complicando, aí começa a ter febre, outros tipos de coisa. Pode evoluir inclusive para febre. Bom, se não tratada, a infecção urinária pode causar outras complicações, como a infecção dos rins ou até mesmo evoluir para casos de infecção generalizada. A repórter Isabela Cunha foi conversar com uma médica nefrologista sobre as consequências quando a infecção de urina afeta os rins. Vamos acompanhar, doutor? Isso mesmo, Gisele, e eu estou aqui para entender um pouco mais sobre as complicações dessa doença do trato urinário no rim. E para poder esclarecer essas dúvidas, eu estou aqui com a doutora Natália, que vai explicar para a gente certinho. Doutora Natália, tudo bem? Bom, para começar, por que a doença atinge o rim? Bom, a infecção do trato urinário, ela é uma infecção muito frequente. Ela acomete principalmente mulheres quando elas estão no início da sua vida sexual e na menopausa, como também na infância, principalmente em meninas, e nos meninos na primeira infância também ocorre de uma maneira recorrente, pode acontecer. A maioria das vezes já se resolve sendo só uma cistite baixa, ou seja, uma infecção que acomete praticamente só a bexiga, mas há casos onde essa infecção ascende e pode acometer os rins, se transformando numa pielonefrite. Nessa situação, o tratamento acaba tendo que ser mais prolongado, até de 10 a 14 dias, e os sintomas que acometem a pessoa que está com essa infecção, ela vai ter febre, vai ter uma dor lombar importante, não necessariamente o ardor para urinar está presente, às vezes é mais a febre, calafrio, desconforto, às vezes vômitos. Entendi. E geralmente essa doença comete mais nas mulheres. Quando ela chega aos homens, é grave ou tem algum motivo? Quando o homem acaba tendo infecção urinária, seja cistite ou pielonefrite, a maioria das vezes o homem já tem alguma coisa associada.
pode ser um problema de próstata, alguma alteração da via excretora, porque o homem tem a uretra mais longa, por conta do órgão genital do homem é mais comprido, então é mais difícil essa ascensão de bactéria, que nem é na mulher. Na mulher a uretra é curta, é mais próxima do ânus, então ela tem uma frequência de infecção muito maior que o homem. Quando o homem tem, a gente sempre vai procurar se tem alguma coisa também na próstata, ou uma prostatite, alguma coisa associada, que a maioria das vezes acaba tendo uma prostatite junto. E fora a infecção de urina que pode acometer os rins, tem alguma outra doença que pode acometer o rim? O rim, ele é um órgão que diversas doenças podem acabar chegando nele, que nem eu falo, o rim, ele é o filtro do corpo. Então, qualquer infecção que a gente possa ter no corpo, de alguma forma ou de outra acaba chegando nos rins, diabetes, hipertensão, tudo isso a longo prazo acomete o rim. Tanto é que a principal causa de doença renal crônica no mundo e no Brasil é a diabetes e a hipertensão. Tem alguma maneira de deixar nosso rim saudável? Como que a gente pode estar cuidando dele? Beber uma quantidade legal de água, que a gente fala pelo menos 8 copos de água por dia. Dar preferência à água mesmo, evitando bebidas muito doces, que nem refrigerante, suco de caixinha. Tabagismo é ruim para qualquer parte do corpo, para o rim não é diferente. Tratar de maneira adequada a diabetes, a hipertensão. Sempre seguir a orientação médica para tomar remédios e exercício físico, não segurar o xixi, sempre que der vontade faz o xixi. Isso tudo vai colaborar para ter um rim saudável por mais tempo. Tá vendo só, Gisele? Essa é a importância da gente cuidar da saúde do nosso rim. E agora com você aí no estúdio. Tchau, tchau. Muito obrigada, Isabela Cunha. Doutor, é comum? Toda infecção de urina pode atingir os rins? É uma regra ou não? Não. Na verdade, a bactéria que está acometendo a bexiga, vamos dizer, ela tem que ter uma capacidade de chegar até os rins. E o hospedeiro, a pessoa que está doente, ela também tem que estar propensa a deixar que isso aconteça. Entendi. Pode ser por problemas da imunidade no momento. Está um pouco baixa. Pode ser por problemas anatômicos, funcionais, alguma outra doença adicional no sistema urinário. Entendi. Entendeu? E durante qual o período para a gente fazer um check-up? Porque às vezes eu posso, de repente, estar com uma infecção de urina, ainda não demonstrou nenhum sintoma. Então, quando que eu devo procurar um urologista ou um clínico geral para fazer esse check-up? Numa pessoa saudável, normalmente não existe uma infecção sem sintomas, tá. Não é tão frequente. Então você não precisa ficar procurando uma infecção urinária sempre. Agora, em pessoas que têm essa propensão, que têm história de infecção urinária, história de cálculos renais, outras doenças do aparelho urinário, essas pessoas têm que ter uma frequência. E ela pode variar a cada 3 meses fazer um exame de urina, ou a cada 6 meses, ou anual. Entendi. Então isso daí depende de cada caso, na verdade. E o que compõe um check-up, uma investigação mais apurada do sistema urinário? Uma mulher saudável com um evento pontual, a gente pode tratar e não se preocupar tanto. Agora, se isso é frequente, ou num homem que a gente esperaria menos que tivesse uma infecção urinária, ou uma criança até, a gente tem que fazer uma investigação com métodos de imagem, qual seja ultrassom, tomografia e outros exames também. E com métodos laboratoriais, exames de urina, um hemograma, exames do funcionamento do rim. Entendi. Entendeu? Tá certo. E os bebês? Geralmente os bebês ainda, muitos não falam, né? São crianças novinhas, mas que já tem ali algum problema de infecção de urina. Como que os pais podem ficar atentos ou perceber os sintomas? Na criança ali, no bebê, no recém-nascido, bebê lactente, o principal sintoma seria, eu acho que irritabilidade e febre. Uma febre às vezes não tão alta, uma febre de 38 graus, a criança com irritação, a criança com odor muito forte da urina, uma cor diferente, mais escura da urina. Seriam casos assim da gente ficar mais preocupado e investigar essa parte. Vale ficar atento. Bom, todo mundo tem uma receita, uma dica caseira para tratar a infecção de urina. Porém, a automedicação pode agravar o quadro e é sobre esse assunto que a gente conversa na volta do intervalo. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Nós voltamos já já. Estamos de volta. A gente sempre escuta frases como "toma
bastante água para evitar infecção de urina. E quando o problema aparece, alguém vem e fala: eu conheço a receita de um chá que é infalível. Porém, se a infecção urinária não for tratada corretamente, pode provocar doenças renais graves e outros problemas de saúde. Quem explica tudinho sobre esse assunto pra gente é o urologista Vanderlei Crestoni Fernandes. Doutor Vanderlei, automedicação. A gente ficou devendo no intervalo, né, no bloco anterior. É um risco? É um risco. Primeiro que toda droga que a gente toma, todo medicamento é uma droga, ela pode causar um efeito colateral. Então sempre tem que é bom ter um médico ciente sobre o que está acontecendo, sobre o remédio que você está tomando. Outra coisa, o controle das doses pode não ser o ideal. Sim. Às vezes a pessoa está se automedicando com um antibiótico e ela nem está com infecção urinária. Existem outras coisas outras doenças que podem mimetizar o sintoma de uma infecção urinária. E temos aquele papo da resistência aos antibióticos. Quando você começa a tomar muito um antibiótico, você começa a selecionar a população de bactérias resistentes. E você pode então estar colonizado por uma bactéria resistente e cada vez menos antibióticos vão ter efeito sobre aquela bactéria. E na comunidade você seleciona essas bactérias resistentes também. Então vamos ter uma população rodando entre a gente de bactérias mais resistentes aos antibióticos. Tá certo. E o chazinho da vovó? Nossa, todo mundo fala chá. Não vou citar alguns aqui, mas eu já escutei muitos. O chá, na verdade, a gente conversou aqui no intervalo, né, nos bastidores. Você falou que ele ajuda como um líquido, né? Mas não tem efeito. Algumas folhas, alguns chás até tem um pouquinho de um efeito diurético que pode ajudar a fazer mais tem um efeito urina. diurético. Mas assim, principalmente é líquido que você está tomando. Sim. Ou é água ou é chá. Sempre é um líquido que você está tomando. Então isso ajuda na sua hidratação e na fabricação de mais urina. Para ficar livre logo dessa infecção. E toda infecção de urina é tratada com antibiótico? Somente com antibiótico? Ou existem outros tratamentos? Algumas podem até se curar assim, sozinhas, vamos dizer. Uma infecção mais fraquinha e a pessoa vai começar a tomar água e acabou não tendo acesso ao médico e acaba se curando, né, sozinha. O nosso corpo se curou. Agora, o ideal sempre é um tratamento com antibióticos quando você tem uma infecção na urina. Sim, e o antibiótico correto, porque eu imagino que cada um para uma determinada bactéria. Sim. Tá certo, doutor. E existe também, pode acontecer uma infecção de urina sem nenhum sintoma? Aqui a gente tem duas, vamos dizer, entidades assim. Uma é presença de bactéria colonizando a urina. É muito comum em idosos, é comum em mulheres grávidas, é comum em pacientes com uma sonda por muito tempo. Sim. Esses pacientes eles não têm uma infecção, eles têm uma colonização de bactérias. E às vezes a gente nem trata, porque se a gente tratar sem a doença explícita, você acaba selecionando bactérias que ficam mais resistentes. O próprio organismo dá o jeito. E algumas vezes pessoas idosas, pessoas imunossuprimidas, podem ter uma infecção mesmo sem sintomas importantes. E quando eles se manifestam, aí já é um quadro mais grave. Bem grave. Por isso que é bom sempre ficar atento, né? Sim. O José Ineildo precisou tratar uma infecção no aparelho urinário depois que ele teve um outro problema de saúde. Ele encaminhou um vídeo pra gente para compartilhar como foi esse tratamento. Vamos acompanhar, doutor? Vamos lá. Em 2022, no mês de agosto, sofri um infarto agudo do miocárdio. Foi necessário colocar 9 stents aqui no meu coração, nas minhas artérias, e fiquei internado vários dias. Passado tudo isso, já melhor, já curado, já praticamente, agora no mês de julho deste ano, eu fui acometido de uma bactéria chamada Klebsiella. Ela é muito agressiva, ela é muito forte, não é qualquer antibiótico. E aí eu fui internado com muitas dores na região urinária, na uretra, na bexiga, enfim, foram dores e mais dores todos os dias. Passei por um procedimento, uma cirurgia, onde fizeram uma raspagem na minha uretra para liberar a urina e maciço combate contra a bactéria através dos antibióticos.
Foram longos dias, na UTI inclusive, né? Precisei ficar isolado, mas voltei para os quartos e ali no quarto atendido com muito carinho, com muita atenção pelos médicos, pelos enfermeiros, eu hoje estou em casa. Estou em casa praticamente recuperado, cuidando apenas de algumas coisas assim que ficaram devido à batalha que houve dos antibióticos contra essa bactéria, mas eu estou bem. Muito obrigada, José, pelo depoimento, e a gente estima aí cada vez mais, né, que ele fique bem, graças a Deus está melhor, que bom. Uma batalha. É uma batalha. Doutor, pode acontecer, é comum de repente um paciente ficar internado e alguma bactéria se alojar no sistema urinário, igual aconteceu com o José? As infecções ditas hospitalares, não é que seria comum, mas elas são um risco em qualquer hospital que você se interne. Então, uma das coisas que a gente sempre luta é para mandar o paciente embora logo do hospital. Os pacientes que ficam acamados, tomando uma série de medicações, sofrendo um trauma cirúrgico, às vezes ele tem que ficar com uma sonda, essa instrumentação permite que o risco aumente da infecção urinária. Esses pacientes, assim como pneumonia e outras infecções, são mais propícios a ter uma infecção urinária também. Entendi, pode acontecer. Mas o importante é tratar e ficar bem como o José está. Bom, os dados da Secretaria de Saúde aqui de São José dos Campos apontam que no primeiro semestre de 2023 foram diagnosticados mais casos de infecção de urina no sexo feminino do que no masculino. Mas por que será que essa doença atinge sempre as mulheres? Na volta do intervalo, o senhor esclarece pra gente? Sim. Então tá bom, nós voltamos já. Estamos de volta e o objetivo do programa de hoje é compartilhar com você dicas valiosas de como prevenir infecção do aparelho urinário. E quem ajuda a gente com essas dicas é o médico urologista Vanderlei Cressoni Fernandes, que é coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Municipal aqui de São José dos Campos. Lembrando que você também pode interagir com a gente por meio do nosso Instagram, com dicas de temas e especialistas para o nosso programa. Antes do intervalo, nós combinamos de esclarecer para quem está assistindo em casa por que a infecção de urina geralmente afeta mais as mulheres. E o repórter Marvin Pinho, ele foi atrás dessa informação para a gente, doutor. Inclusive, ele vai disponibilizar agora dados da Secretaria de Saúde aqui de São José dos Campos. Tudo bem, Marvin? Oi, Gisele, tudo bom com você? Vamos aos números da Secretaria de Saúde de São José dos Campos referentes aí aos casos de complicações no sistema urinário. Já te antecipo que as mulheres são as que mais sofrem, por isso aí foi o grupo, né, que deu o maior número de entradas nas unidades de saúde da cidade, isso no primeiro semestre desse ano. Até o dia 31 de julho foram 234 mulheres, esse é o total de pacientes com atendimento de casos de complicações no sistema urinário. Detalhando um pouquinho esse número: adultas, 132 mulheres, crianças, 4, adolescentes, tivemos 13 e também, por último, as idosas, com 85 casos registrados. Falando agora a respeito dos homens, ao todo foram 58 pacientes homens no total. Crianças, dentro desse grupo dos homens, apenas uma criança, adolescentes foram 7, adultos nós tivemos 24 e, por último, os idosos, 26 casos registrados. Dá para a gente ver aí que a proporção dos números é bem diferente, né? Como eu disse, bem mais frequente nas mulheres do que nos homens. Gisele, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Marvin. Doutor, o número é muito diferente, né? Praticamente é uma média de 4 vezes mais as mulheres do que os homens. Por que a infecção de urina atinge mais as mulheres? Realmente é uma disparidade. Eu acho que o principal aspecto a analisar aqui é a diferença anatômica. As mulheres, elas têm uma uretra mais curta e que desemboca num local que tem uma maior colonização, fica mais perto do ânus. Então isso facilita com que as bactérias entrem na bexiga. Entendi. As fases onde você tem picos de infecções urinárias,
Para mulheres seria na época de aumento ou começo das relações sexuais. Isso porque não é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, mas mecanicamente as relações sexuais elas ajudam a bactéria a entrar na bexiga também. Entendi. E na fase pós-menopausa, algumas mudanças hormonais alteram a flora de bactérias na região e algumas coisas da defesa também na região. Os homens, diferentemente, principalmente numa idade mais adulta ou mais avançada, coincide principalmente com problemas de próstata, que dificultam o esvaziamento da bexiga. E a urina parada dentro da bexiga, ela predispõe a bactéria a se multiplicar e diminui a limpeza que a gente tinha conversado. Tá certo. Nós temos os dados até separados ali por faixa etárias, né? Os sintomas são diferentes ou, independente da idade, os sintomas são os mesmos? Normalmente são os mesmos. No idoso pode diferenciar, pode diminuir a intensidade desses sintomas. A gente tem que ficar um pouco mais esperto com os idosos, isso, né? Tá certo. E não é muito comum, mas a gente ouve falar às vezes de infecção generalizada provocada por conta de uma infecção de urina. Quando isso acontece, quais são os sintomas? Principalmente é uma queda do estado geral, febre alta. São pacientes que ficam com taquicardia, ficam ofegantes, a respiração fica acelerada, às vezes pode baixar a pressão, é uma tendência a ter aquela septicemia. São quadros mais graves. Quadros mais graves. Tá certo. E algumas pessoas, doutor, que usam, por exemplo, adultos, né, que usam as fraldas geriátricas e os bebês, o fato de usar essa fralda, de ficar a urina ali muito tempo, pode provocar uma infecção de urina? Pode. Quais os cuidados? Você aumenta a quantidade de bactérias no lugar, você muda essa flora bacteriana, então você predispõe. O principal cuidado é você manter sempre higiene. E uma coisa, principalmente nas meninas, nas bebês, é você fazer aquela limpeza de frente para trás. Quando o nenê evacua na fralda, faz aquela sujeira, é importante sempre você levar a bactéria para longe da uretra, não no sentido da uretra. E no idoso também, lógico. Sim, que usa fralda. Tá certo, doutor. Bom, a gente sempre fala aqui no programa que prevenir é muito melhor do que tratar. E as medicinas alternativas e terapias podem aliviar alguns sintomas de doenças do aparelho urinário. É claro que sempre com as recomendações médicas. E a terapeuta oriental Luciana Alves encaminhou uma dica bem legal pra gente. Vamos acompanhar? Olá, eu sou a Luciana Alves, eu sou terapeuta integrativa e trabalho com as terapias orientais. São as terapias que a gente faz acupressão, faz uma pressão com os dedos, né? Para que servem essas terapias? Essas terapias, essas massagens terapêuticas servem para melhorar o funcionamento do nosso organismo, nos ajuda a eliminar toxina, alívio da dor. Então vamos lá, hoje eu quero te ensinar uma técnica para você fazer todo dia aí na sua casa. Se você sente incômodo ao urinar, se você sente algum incômodo relacionado com o aparelho urinário, ok? Então eu vou te ensinar, dentro das técnicas que eu trabalho, a técnica da reflexologia. Essa massagem terapêutica você pode fazer uma autoaplicação dela e ela é bem facinho de você entender como funciona e como fazer. Então eu tô aqui com um pezinho de borracha, aqui é o ponto do rim, o terminal ligado ao rim, aqui a gente tem o ureter e aqui do lado a gente tem a bexiga. São esses terminais que você tem que todos os dias trabalhar ele para desenvolver ali a função dele, melhorar o funcionamento, tá? Então você vai fazer essa massagem terapêutica nos 2 pés, nesses pontos, 6 vezes cada parte. Então vamos lá, aqui no ponto do rim, você trabalha assim, fazendo um tipo de bombeamento, 6 vezes. Depois você vem e desce aqui fazendo ureter. Aí você vai assim, ó, escorregando o seu dedo, trabalhando toda a parte do ureter. Até aqui o ponto da bexiga, que é na lateral do pé, aqui onde eu marquei para você. Aí você vai fazer 6 vezes. Então, ó, você faz aqui 6 vezes, desce, faz aqui em cima, desce. Nos 2 pés. Se você fizer isso todos os dias ao acordar e além de fazer todas as recomendações, né, médicas para esse funcionamento desse aparelho,
aí você vai ver que vai potencializar teus tratamentos nessa área, ok? Espero que você tenha gostado e faça a aplicação todos os dias. Muito obrigada, Luciana, pelas dicas. E você, aprendeu a fazer a massagem aí em casa? Doutor, bom, sempre é bom lembrar, medicina alternativa junto com tratamento médico convencional. E como que é esse tipo de tratamento, quando as questões... Chegam muitas pessoas com infecção de urina lá no Hospital Municipal, parece que vocês têm um setor específico para tratar dessa área? Como que é? O nosso setor de urologia normalmente trata de infecções que advém de uma outra doença mais importante, tipo cálculos renais, casos complexos, pacientes internados, pacientes com problema na próstata, pacientes com sonda há muito tempo. A gente acaba tratando muitos desses casos. Muitas vezes esses pacientes do SUS, eles não têm um acesso primário à saúde, a gente tem um aspecto regional. São casos normalmente mais complexos. Entendi. Mas é bem frequente problemas urológicos associados à infecção urinária. Entendi. Inclusive sendo o primeiro sintoma, a primeira manifestação. De algum às problema. Vezes, Ótimo. Bom, doutor, nosso tempo esgotou. Foi ótima a sua participação, muito obrigada. Obrigado. Eu tenho certeza que esclareceu as dúvidas dos nossos telespectadores em casa. Ok, obrigado. Uma honra estar aqui participando. Espero ter podido ajudar vocês aí em alguma coisa, os ouvintes, os telespectadores, e estou à disposição de vocês. Ajudou Tá muito. Bom? O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!